Olá pessoal, olha eu de novo com vocês e agora nós vamos falar a respeito de geometria molecular. Sim, geometria, certo? Nós vamos entender como que se dá a organização espacial em moléculas, certo? Cuja Olá pessoal, olha eu de novo com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de geometria molecular. Sim, geometria. A geometria molecular, pessoal, ela vai indicar a orientação dos átomos em uma molécula, ou seja, a orientação espacial. Como que esses átomos estão organizados em uma estrutura molecular formada por ligações covalentes. Para a gente entender melhor este processo, é necessário que a gente compreenda que existem fatores que vão fazer com que os átomos criem uma maior estabilidade na estrutura molecular, ou seja, através da repulsão dos elétrons compartilhados ou não compartilhados, que nós chamamos de nuvens eletrônicas, certo? Então, essa orientação espacial se dá através das ligações e também desses pares de elétrons que estão isolados, que não foram compartilhados. O que você deve entender é que os átomos, eles querem adquirir a maior estabilidade possível. Pensando nesse aspecto, a gente tem que deduzir o quê? Que elétron, carga negativa, repele carga negativa. Por isso que as moléculas tendem a afastar as ligações umas das outras, certo? E isso faz com que nós tenhamos a chamada geometria molecular. Importante frisar que os pares de elétrons isolados, ou seja, aqueles pares de elétrons que não foram compartilhados, eles orientam a geometria molecular. Então, os pares eletrônicos, eles fazem uma orientação na geometria. Já a determinação da geometria molecular se dá através dos núcleos dos átomos que estão ligados ao átomo central. Bom, falei demais, né? Vamos ver exemplos que fica mais fácil para entender. Eu coloquei aqui várias informações na lousa para vocês conseguirem me acompanhar. Nesse caso aqui, nós temos molécula, uma molécula X2. O que eu quero dizer com isso? Uma molécula formada por átomos iguais. Por exemplo, H2, certo? Você sabe que o hidrogênio está ligado com outro átomo de hidrogênio, N2. O nitrogênio está ligado com outro átomo de nitrogênio. Toda vez que a gente tiver moléculas que são formadas por átomos iguais, nós temos geometria linear. Ponto final. Simples. Quando nós temos uma molécula AX2, o que eu quero dizer com AX2? Átomos diferentes. Por exemplo, ácido clorídrico, hidrogênio ligado ao cloro, certo? Neste caso, nós também temos uma molécula linear. Não há o que pensar, ok? Quando nós temos uma estrutura do tipo AX2, neste caso, nós temos, por exemplo, caso clássico, dióxido de carbono. Carbono é elemento central e dois átomos de oxigênio ligado ao meu átomo central. Perceba que neste caso, o átomo central não há presença de par de elétrons livres, porque os 4 elétrons do carbono foram compartilhados com o hidrogênio. Dessa forma, para garantir que as ligações fiquem as mais distantes umas das outras, é necessário que nós tenhamos uma geometria linear. E aqui, pessoal, eu posso afirmar para vocês que a distância de uma ligação a outra ligação equivale a 180 graus. Então, moléculas do tipo X2, AX ou AX2 apresentam sempre geometria linear, sendo aquelas formadas por 3 átomos e o átomo central não apresentando par de elétrons livres, a geometria linear com distanciamento das ligações de 180 graus. Agora vamos aqui nesse outro caso. AX2 elétron. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que o meu átomo central, ele apresenta par de elétrons livres, certo? Par de elétrons livres. Logo, vamos pensar numa estrutura bem basiquinha. Molécula de água, H2O. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e estabelece uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio. Estabilizei oxigênio e estabilizei hidrogênio. Perceba que há a existência de 2 pares de elétrons livres no oxigênio, causando o quê? Uma repulsão na minha ligação. Por isso que a molécula de água apresenta uma organização espacial neste formato, no qual nós temos uma geometria do tipo angular. Então, toda molécula que for formada por 3 átomos e o átomo central, que neste caso é o oxigênio, apresentar par de elétrons livres, você tem uma geometria angular. Ah, Pedro, apresentou somente um par de elétrons livres, ou seja, apenas uma nuvem eletrônica. Também é geometria angular. Moléculas do tipo AX3, átomo central com 3 ligantes. Exemplo clássico esse, BF3, certo? No BF3, pessoal, lembrando que o boro ele se estabiliza com 6 elétrons, por isso que ele faz 3 ligações, não obedece o octeto. Nessa estrutura, o que nós podemos ver, pessoal, é uma geometria classificada como trigonal plana, certo? Ou triangular, trigonal plana ou triangular, na qual nós observamos que o distanciamento das ligações covalentes equivalem a 120 graus. Agora vamos analisar um outro caso. AX3 elétron, ou seja, o meu átomo central apresenta par de elétrons livres. Esse aqui é bem facinho. O caso mais clássico é quem? Nossa querida amônia, NH3, certo? Nitrogênio tem que fazer 3 ligações, está na família 5, portanto tem um par de elétrons livres, ou seja, uma nuvem eletrônica. Neste caso, a nossa geometria é classificada como piramidal, ok? Portanto, fiquem atentos a essa dica. Toda vez que você tiver um elemento da família 5A fazendo 3 ligações simples, geometria que essa estrutura apresenta é a geometria do tipo piramidal. Moléculas do tipo AX4, ou seja, átomo central com 4 ligantes. Átomo central não tem a presença de par de elétrons livres, assim como aqui no AX3. O boro não apresenta par de elétrons livres. Exemplo clássico que a gente pode colocar aqui, quem? Metano, CH4. O carbono realizando 4 ligações do tipo simples, que vocês devem se lembrar lá da química orgânica, hibridização do tipo sp3. Isso quer dizer que esta estrutura apresenta geometria tetraédrica ou tetraédrica, certo? Então, essa é uma forma que a gente pode estar utilizando para reconhecer essas estruturas de geometria. Fechado? Bom, agora eu deixei aqui 3 casos, que são casos muito específicos. AX5, átomo central com 5 ligantes, certo? Sem presença de elétrons livres no meu átomo central. Que é o caso do PCl5, aonde nós temos aqui o fósforo, certo? Fugindo a regra do octeto. Já que o fósforo, pessoal, ele vai estabelecer 10 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele está estabelecendo 5 ligações covalentes. Neste caso, nós temos uma geometria classificada como geometria hexaédrica. Geometria hexaédrica. Também chamada de bipiramidal trigonal.
bipiramidal trigonal. Moléculas do tipo AX6, certo? Átomo central com 6 ligantes sem par de elétrons livres. Quem que vai aparecer dessa forma, pessoal? O hexafluoreto de enxofre, que é quando o nosso enxofre apresenta o quê? Apresenta 6 ligantes, certo? Então nós temos o enxofre com 6 ligantes. A gente viu isso lá na aula de ligações covalentes. Neste caso, o enxofre, assim como o fósforo nessa estrutura, não obedece ao octeto. E ele está estável com quantos elétrons? 12 elétrons. Neste caso, nós temos uma geometria octaédrica, certo? Octaédrica. E aqui a geometria hexaédrica, que eu esqueci de escrever. Certo? E quando a gente tiver uma molécula do tipo AX4 com par de elétrons livres no átomo central, a gente tem uma estrutura chamada de quadrado planar. O que é um quadrado planar? Por exemplo, o xenônio, que você sabe, lá da família dos gases nobres, tem 8 elétrons na sua estrutura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele estabelece ligação com 4 átomos de flúor, a gente tem a formação de um composto que vai apresentar uma geometria molecular classificada como quadrado planar. Então, quadrado planar. Correto? Bom, esses 3 últimos casos, pessoal, são casos bem específicos que, quando cobrados nas provas de vestibular, vão trazer as estruturas dessa forma. Então, hexaédrica, octaédrica e quadrado planar. É importante que você se lembre que aprender geometria molecular depende do quê? De reconhecer as ligações covalentes. Então, sugiro que você treine bastante a escrever as fórmulas estruturais ou as fórmulas de Lewis de diversos compostos moleculares para que então você consiga, certo? Fazer a descrição ou a orientação dessa molécula na forma espacial correta. Te encontro na próxima aula. Obrigado. Aqui, só dar uma dica final, certo? Que é a respeito da hibridização do carbono. A hibridização está diretamente ligada com a geometria molecular, certo? Portanto, quando o carbono faz 4 ligações do tipo simples em uma estrutura orgânica, nós sabemos que nós temos lá a hibridização do tipo sp3, correto? E sabemos também que quando o carbono estabelece hibridização do tipo sp3, ele apresenta uma orientação do tipo tetraédrica. Fechado? Bom, já quando o carbono estabelece uma ligação dupla e 2 ligações simples, nós sabemos que ele apresenta uma hibridização do tipo sp2. sp2 quer dizer o quê? Quer dizer que ele apresenta uma geometria trigonal plana ou triangular. Já quando o carbono estabelece uma ligação simples e uma tripla ou 2 ligações duplas, nós sabemos que ele tem hibridização do tipo sp. Logo, nós temos geometria linear. Logo, pessoal, só para vocês terem uma basezinha rápida. Se eu tiver uma estrutura como essa, que é a estrutura de um ácido carboxílico, nesse caso, ácido acético, quais são as orientações do átomo de carbono nessa estrutura? Bom, o carbono que eu vou chamar de 1
ele realiza e apresenta uma orientação espacial do tipo trigonal plana. Já esse carbono, que eu vou chamar de número 2, como ele estabelece 4 ligações do tipo simples, nós teremos uma geometria tetraédrica. Então perceba que em um composto orgânico, a geometria depende do quê? Das ligações que cada carbono está estabelecendo. Então, eu não vou ter uma geometria única para a molécula, igual no CO2, no O3. O que nós teremos será geometrias moleculares dentro daquele composto orgânico. Ok? Bom, essa é a dica final. Até a próxima.